Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estejam me ouvindo. Este é o canal Antônio Vieira e os que não me conhecem ainda, eu sou o professor Vieira e o propósito deste canal é dar apoio educacional e profissional aos alunos de engenharia civil, cartográfica e de agrimensura, topógrafos e engenheiros civis cartográficos e agrimensores, a hidrógrafos, em suma, todos os profissionais da área de geomática que queiram, que queiram ter esse apoio, e eu estou aqui para lhes dar essa assistência e essa base. Bom, senhores, nesta parte 8, nós continuamos com essa questão, com essa série de vídeos de transformação de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, para o plano topográfico local. Esse assunto está no anexo A da NBR 14166 de 1998, e nós estamos demonstrando aquela fórmula como um estudo de caso, para vocês, em última análise, principalmente os alunos do básico, e os engenheiros também, se convencerem que a matemática é uma ótima ferramenta de trabalho para os engenheiros. Esta parte 8, assim como a parte 7, ela é basicamente aula de matemática, mas é uma matemática que tem a ver com essa parte da engenharia cartográfica, de agrimensura, com hidrografia, com topografia. Os topógrafos e agrimensores, os profissionais de nível médio, eles ainda não têm assim a base matemática para criar ou entender exatamente o que nós estamos falando, mas poderá ficar de cultura geral e podem, assim, se usufruir, podem se convencer das conclusões, que isso já vai dar uma boa base profissional para vocês, um conhecimento de causa daquilo que vocês estão usando, e softwares que vocês também usem, saber assim o fundamento que tem dentro desses softwares. Então vamos fazer um rápido resumo da parte passada, dessa parte 7. Nessa parte 7, nós chegamos a uma diferença de latitude do ponto a determinar, Nós estamos com o ponto A conhecido, queremos determinar as coordenadas do ponto B, conhecendo-se a distância e o azimuth do ponto A para esse ponto B. Esse problema é conhecido como problema direto do transporte de coordenadas geodésicas. Então nós chegamos a essa expressão do ΔΦ, escarroção aí, 1 sobre M, S cosseno alfa, e chamamos de B, C, H e E, essas constantes que, assim como todos os geodesistas fizeram, do século passado e dos dois anteriores, e falei a vocês na aula passada que essas constantes foram tabeladas para cobrir todo o território de que os levantamentos estavam se fazendo. No caso do Brasil, essas tabelas foram feitas de 0 até lá no final do Rio Grande do Sul, 35 graus, fazendo a latitude variar nisso de grau em grau. E os resultados intermediários faziam-se interpolações. Mas vamos prosseguindo. Então, chegamos a um termo D, esse termo D que está aí, que nós vimos que ele foi fruto de se estudar a variação do raio de curvatura da seção meridiana no ponto conhecido A, para levar o valor desse raio de curvatura para o ponto médio do lado, para a latitude média do lado, Porque ali nessa latitude média que nós consideramos uma nova esfera auxiliar para substituir aquela primeira esfera de Poisson, e nessa esfera auxiliar no ponto médio, nós então determinaríamos essa diferença ΔΦ maiúsculo, que seria já praticamente a definitiva. Está ela aí. Então o ΔΦ maiúsculo
considerando esse D maiúsculo, ficou sendo esse carroção. E nós, na aula passada, então, levantamos essa questão sobre a incerteza desse ΔΦ. Uma incerteza que, fundamentalmente, o fato mais relevante que contribui para essa incerteza é a quantidade de termos considerados na série. Porque uma série, que é como vimos a série de Legendre, ela substitui uma função dada, né, ou no caso do Legendre, substitui uma função desconhecida lá da latitude e do comprimento do lado, né, que ele queria chegar ao extremo desse lado, e essa série fica um polinômio, e esse polinômio ele é tanto mais aderente a essa função desconhecida, ou aderente à função conhecida, na medida que tem mais termos. Então, na hora que se considera uma quantidade finita de termos, esse polinômio tem uma certa incerteza. E essa incerteza de se ter considerado uma certa quantidade finita de termos é causada pelo erro de truncamento da série. Né? Trunca-se a série. A nossa série foi truncada aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Então, o quinto termo já não foi considerado, do quinto em diante. Então, nós levantamos essa questão da incerteza e ela ficou para ser estudada nessa parte 8 que vamos começar agora. A incerteza da diferença de latitude dada por esse polinômio. Então, vamos para isso recordar como é que se avalia a incerteza de uma série. Então aqui começa praticamente a aula de matemática, mas uma matemática que nós estamos vendo que é aplicada a essa questão da topografia. Então consideramos aqui essa série do seno. Essa série do seno já aparece muitas vezes, quem estuda matemática, quem estuda geodésia, topografia, é dada por esse polinômio y. Um polinômio na variável x, em que ele tem as potências ímpares de x, e, por exemplo, aqui ele foi até a sétima potência e foi truncado ali nesse exemplo. Podia ir no termo seguinte. Olhando-se a lei de formação dessa série, nós podemos avaliar, perceber qual seria o próximo termo. Vocês seriam capazes, assim, de imaginar que termo seria o seguinte? Olhando para essa lei de formação, os sinais têm uma lei de formação, mas os termos também. Então, o próximo termo, nós estamos vendo aí, né, x3, x5, x7, e o próximo seria x9. 3 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial, o próximo seria o denominador do próximo termo, 9 fatorial. Nós vamos usar essa intuição, usar isso daí na aula de hoje. Assim, tentar perceber como seria o jeitão do termo desconhecido, do termo no próximo termo da série que não está representado. Adiante vamos ver isso. Então aqui nós temos um gráfico da função seno de x, e essa função seno de x seria substituída por um polinômio, no caso aí, polinômio do primeiro grau, y igual a x. Esse y igual a x, nós sabemos da geometria analítica que é uma reta que tem uma inclinação de 45 graus, né? A declividade dela é 45 graus, tangente de 45 graus é 1. Então esse fator que ficaria ao lado de 1, do x, é 1, que não precisa se colocar. Então nós estamos vendo aí que próximo à origem, para ângulos pequenos de x, a função seno de x e esse polinômio y igual a x, esse polinômio substitui bem esse seno de x. Então nós já até vimos, vocês já viram muito em matemática, que para ângulos muito pequenos, o seno de x é igual ao arco x. É por causa disso que ali perto, para valores muito pequenos de x, o seno e essa reta eles têm os mesmos valores. O y tem o mesmo valor. Agora, já vamos considerar mais termos desse polinômio, botando mais um termo no polinômio. Então vejam que colocando mais um termo no polinômio, a aderência entre
o polinômio y e o gráfico de seno de x aumentou, já não é assim tão próximo da origem, aqui de zero, para ter essa aderência. Para ângulos maiores, já se nota uma aderência. Então, esse polinômio pode substituir a função seno de x para ângulos maiores do que ângulos pequenininhos, ali perto de x. E, botando-se mais um polinômio nessa série, já esse polinômio x à quinta por 120, nós percebemos que a aderência entre o gráfico do seno de x e o gráfico desse polinômio de quinto grau em x já aumenta bastante. Então, o valor de x, né, dos arcos x, esse eixo aqui está graduado em radianos, já aumenta bem, né? Então nós temos aqui no eixo do x, graduado 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos e assim por diante. 1 radiano é perto de 60 graus, é 57,3 graus. Então reparem que aqui para arcos ou ângulos bem grandes, aí perto de 60 graus, né, o valor do seno de x e desse polinômio são bem próximos. Então esse polinômio pode substituir a função seno de x em aplicações práticas. Nós já fizemos isso algumas vezes na topografia. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos considerar então um arco de 30 graus, ou π sobre 6 radianos, né? 30 graus, está ali quase na metade desse valor, entre 0 e 1 radiano. 1 radiano é quase 60 graus. Então um arco aqui nessa região, o quanto esse polinômio se afastaria do seno de x. Vamos ver numericamente o que esses três gráficos estão dizendo. Então, para seno de x, que é igual a π sobre 6 radianos, nós sabemos que o seno de 30 graus é 0,5000, são infinitos zeros. Então, o seno de 30 graus é 0,5, é um valor exato. Então, embora a gente vá considerar aqui com uma casa decimal só, mas não quer dizer que só tenha um algarismo significativo. E ele fica sendo um número exato, em termos de algarismos significativos, ele teria uma infinita quantidade de algarismos significativos. Então, o primeiro caso vai ser estudar o quanto esse polinômio y igual a x é aderente ao seno de x para esse valor do arco 30 graus. Então, o y, que é igual a x, fazendo essa conta, né, dividindo-se o π por 6, dá esse número 0,5222. Nessas contas intermediárias, nós vamos sempre considerar bastante algarismos, todos o que a máquina fornece. Depois, no final, nós vamos apreciar em que casa decimal devemos truncar esse valor e até ver a quantidade de algarismos significativos que esse y tem. Então, vamos chamar o erro de truncamento dessa série, eu chamei de epsilon, a esse valor calculado aqui, menos o valor exato. Então, esse seria um erro. O erro é como se fosse o valor medido menos o valor conhecido ou tido como verdadeiro. Essa é a definição de erro. Erro de truncamento tem essa também a definição. Então, fazendo essa diferença, eu já pude cortar aqui, olha, 0,023. Colocando em notação científica, esse erro pode ser lido assim, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Outra maneira de ler esse número é assim. Aqui são 2 unidades, esse valor de y está variando 2 unidades. Na segunda casa decimal, essa potência de 10, essa potência negativa de 10, diz então em que casa decimal está se dando a variação ali do valor. Então esse número 2, esse algarismo 2, já é um algarismo aproximado. Ele sendo aproximado, ele tem significado. O número é formado de algarismos exatos e um aproximado.
Quer dizer, o aproximado é esse já da segunda casa decimal. A maneira correta de escrever um número, então, o valor de y, seria essa, 0,52, porque nós já estamos vendo pelo erro de truncamento que a segunda casa decimal já é duvidosa, está variando ali 2 unidades, né? E pode ser 0,050, pode ser 0,054, está variando aqui, 2 unidades aqui. Então é assim que se representa no final. Não vale colocar assim todos os algoritmos da máquina, embora muitos topógrafos, agrimensores, até mesmo engenheiros e outras pessoas, assim que nunca foram chamadas para essa sensibilidade, eles representam um número dando informação falsa, colocando algarismos que não têm significado naquele número. Então, quem olha o número assim, registrado, vai pensar que esse número foi determinado com essa precisão toda. Isso não é verdade. Então, um dos subprodutos que eu quero deixar para vocês nesta aula é saber também como se avaliam essa quantidade de algarismos significativos e a correta grafia desses números aproximados. Então vamos ver o segundo caso. No segundo caso, então, colocou-se o polinômio com mais um termo, com 2 termos. Então vamos ver quanto é que esse polinômio vai valer para x igual a 30 graus, tudo direitinho, com 2 termos. Então nós temos já esse π sobre 6, está aqui é o x, que foi até o valor do primeiro termo, e esse segundo termo agora, π ao cubo sobre π ao cubo, né? Π ao cubo sobre 6. Esse π ficou ao cubo, esse 6 também ficou ao cubo, 6 ao cubo vezes 6 vai dar 1296, e esse π ao cubo está aqui. Então, esse é o polinômio que vamos valorizar. Vamos calcular tudo com todas as casas decimais da máquina. Calculando-se, então, temos aqui. Em preto eu coloquei esse valor aqui, que foi, então, aquele primeiro caso. Já temos ele aqui. Aqui já é colocando-se mais um segundo termo. Em amarelo aqui é o segundo termo. Então, o erro de truncamento, aqui vai ser a diferença dos dois. O epsilon, então, vai ser esse valor do segundo termo, estou aqui com a mão pesada, esse valor aqui com o segundo termo, menos o valor exato, deu 0,003. Então, colocando em notação científica, nós estamos vendo, né, que aqui está andando com a casa aqui, 1, 2, 3, 4 casas, seria 3,3, botei 3, 3 vezes 10 é menos 4, isso se lê assim, o erro está na quarta casa decimal, são 3 unidades na quarta casa decimal, então isso já nos diz que a quarta casa decimal é um valor aproximado. Então essa aqui é a correta maneira de escrever o número. Y é igual 0, então tinha aqui o número dele todo, do Y, né? 4, 9, 9, 67 e tal, mas esses números, esses algarismos todos, nem todos têm precisão. Está aqui, só até a quarta decimal é que pode se registrar corretamente. A quarta decimal já é aproximada. O resto é lixo. O que se botar daqui em diante da quarta para um polinômio que queira representar o seno de x, a partir da quarta decimal é lixo, não vale nada. Então vocês já estão vendo que é assim que se registra o valor de um polinômio que substitui o seno de x com esse número de casas da série. Vamos colocar mais um termo na série. Agora o terceiro termo vai ser esse x à quinta por 120. Esses 2 termos aqui iniciais, o primeiro e o segundo, nós já vimos nesse segundo caso. Coloquei aí o número dele em vermelho, já foi calculado. Então agora resta calcular apenas o valor em amarelo que está aí, que é o x à quinta sobre 120. X à quinta sobre 120, então já está o valor. O valor de x é π sobre 6 radianos elevado à quinta sobre 120. Então aqui vai ficar π à quinta e aqui o 6 elevado à quinta potência. 6 à quinta potência vezes 120 dá esse número aqui. Então esse é o valor do terceiro termo da série.
do polinômio que substitui o seno de x. Está ele aqui. Então, a soma desses primeiro e segundo termo com esse terceiro termo dá o valor do polinômio que substitui o seno de x assim. Então, já reparem que já está chegando perto do valor correto, 0,5. Então, mas ele ainda tem um erro de truncamento. Qual é o erro de truncamento? É o valor que nós calculamos menos o valor conhecido, 0,5. Está ele aqui, ó. Então, tem 3, 5 zeros, mais o 2, a vírgula viria para aqui, para colocar em notação científica, né? Então, ficaria assim, 2,1, botei só 2. Está na sexta casa decimal, vezes 10 é menos 6. Como se lê? 2 unidades na sexta casa decimal. O erro está na sexta casa decimal, o erro de truncamento. Como é que se grafia correta, como seria? Em vez de colocar esse número todo para y, seria correto só até a sexta decimal. A sexta já é aproximada. Então já está aqui o valor de y para substituir aquela função seno de x. Quer dizer, para aplicações que necessitariam apenas, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, se uma aplicação qualquer necessitasse só de 5 algarismos significativos, esse polinômio que dá esse valor, que o sexto é aproximado, ele seria considerado um polinômio que substitui exatamente o seno de x, para uma aplicação que necessitasse apenas de 5 algarismos significativos. Tá certo, senhores? Estão vendo aí? Estão entendendo? Isso é muito importante para a prática, para não falsear as questões, até para fazer programas, para não truncar a precisão nos valores intermediários. Bom, então vamos agora para o caso da série de Legendre. No estudo de caso anterior que nós vimos, nós sabíamos o valor exato de quanto vale a grandeza. Agora aqui na série de Legendre, nós não sabemos o valor exato do ΔΦ. Não sabemos o valor correto. Então como é que vamos proceder para saber qual é a incerteza dessa série de Legendre? Esse método que eu vou mostrar a vocês é um método que eu sempre usei. Não é um método assim usado pelos matemáticos. Os matemáticos usam para calcular o erro de truncamento numa série. Eles determinam o termo geral do termo da soma dos termos que está sendo abandonada, e aquela expressão do termo geral dos termos que estão sendo abandonados, se vocês olharem, fica sendo uma expressão tão complexa ou mais do que a expressão anterior da série. Eu, na minha vida de engenharia, né, eu sempre recorri a esse método que eu vou mostrar a vocês para ver se as aproximações que eu estava querendo considerar, se elas eram aceitáveis do ponto de vista da aplicação que eu estava fazendo. Então vamos a ela. Então essa é a maneira prática que eu vou mostrar a vocês. Avaliar a ordem de grandeza do último termo da série. Esse último termo da série, nós vamos conversar com ele, vamos ver o quanto ele está contribuindo para aquele valor do ΔΦ ali, ou lá do que for que a gente estiver calculando. O termo seguinte, nós podemos fazer uma inferência, o que vamos fazer aqui. Então, o ΔΦ que nós chegamos é esse aqui, ó. Nós chegamos a ele, tem esses termos todos aqui. Esse último termo da série está aqui, nesse HES2 seno ao quadrado de alfa. Esse é o último termo. Aqui vem o termo em seguinte, nós não sabemos qual é. Então, vamos avaliar quanto vale esse termo da série para saber com quem estamos lidando. Então, em vermelho ali está assinalado esse termo que nós vamos avaliar. A NBR 14166, ela, para aquela precisão que nós já vimos lá, 1 para 50 mil, ela estabelece que a extensão do plano topográfico local é 70 quilômetros. Então, é ali que nós vamos ver
a incerteza dessa nossa série, o ponto mais afastado que se poderia ter do ponto tomado como origem. É um quadrado, né? A NBR considera um quadrado, a distância do centro do quadrado até o lado do quadrado é 50 quilômetros, mas até o vértice do quadrado, né, seria a diagonal do quadrado, o lado de um quadrado de 100 quilômetros de lado. Nesse quadrado pequeno de 50 quilômetros de lado, essa diagonal vale 70 quilômetros. Então é o pior caso que se poderia ter no plano topográfico local para se garantir uma precisão de 1 para 50 mil lá, um erro relativo de 1 para 50 mil por se desprezar a curvatura da Terra, por se considerar a Terra plana. Nessa diagonal, então, o alfa é 45 graus, seria então o azimuth desse lado, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E vamos, para fazer essa consideração, vamos considerar então que o raio de curvatura da seção meridiana, da seção normal principal, será igual a R. Esse R será uma esfera de 6.371 quilômetros. Isso é válido para esse estudo que nós estamos querendo fazer. Essa análise é válida. E vamos considerar para a latitude 35 graus, que é o pior caso, é aquela latitude lá do extremo do Rio Grande do Sul, sai até fora do Rio Grande do Sul. Não existe ponto no Brasil que esteja numa latitude maior do que essa. Então, esse termo vai ser calculado. Nesse termo, nós temos o S ao quadrado, seno ao quadrado de S. S é 70, seno ao quadrado de 45 graus está aqui, 2.450. Eu não vou colocar unidade, que esse termo está em radianos. No final, as unidades vão se cancelando e vai sobrar só radianos. Então temos 2.470, seria o caso de 2.350 quilômetros quadrados, que o S está ao quadrado, mas não vou considerar. O H, que vem ali, é dado por essa expressão, S cosseno alfa sobre M. Colocando aí nossos valores, 70 vezes cosseno de 45 pelo raio da Terra, dá aquele valor 0,077691845 radianos. E o E, que é a expressão daquele E, ali é 1 mais 3 tangente ao quadrado de φ sobre 6n ao quadrado. O φ é 35 graus, é o pior caso que nós estamos considerando. Substituindo, nós temos o valor desse coeficiente E, dessa que está ali. Então, agora, para ter o valor desse termo aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, é só multiplicar esses três valores, que vai nos dar 0,601922 radianos, que passando para segundos dá 4 centésimos de segundo. Então, é disso que estamos falando. Esse quarto termo, ele em termos de segundos está variando ali em 4 centésimos do segundo. Agora, em termos de metro, quanto é que isso seria? Seria o caso de passar radianos para metro. Como é que poderíamos passar de radianos para metro? Ora, o arco de um segundo, né, vale mais ou menos 30 metros. O arco de 1 grau vale 110 quilômetros. Aí, passando lá o grau para segundos, né? Nós ficamos vendo quando vale um arco de 1 segundo, vai valer mais ou menos aí esses 30 metros. Se 1 segundo vale 30 metros, 4 centésimos de segundo vale 1 metro e pouco. Então, esse quarto termo ali, nós estamos já então, ele dá uma contribuição de 1 metro. Só para a gente ter uma ideia assim, da ordem de grandeza do que o termo é. Então, qual seria a ordem de grandeza do quinto termo? Esse quinto termo que nós jogamos fora, o que é que nós estamos jogando fora? Será que faz falta ali para o cálculo de ΔΦ? A NBR colocou esse termo, vamos ver. Então, o ΔΦ teria assim esse quinto termo. Como é que seria esse quinto termo? Tem duas maneiras de calcular. Uma é no braço. A gente fazia conforme a gente vem fazendo até agora, derivando tal, e fazendo toda aquela lenha para chegar ao quinto termo. Mas a parte prática, assim, na engenharia, assim, a malandragem do engenheiro, a malandragem no bom sentido, né?
A NBR, como já falei a vocês, ela considera 5 termos. Esse quinto termo, ela considera, está lá na NBR, no anexo A. Se vocês estão com ela na mão aí, podem ver que está lá. Agora, será que esse quinto termo é mesmo necessário? Se for necessário, tudo bem. Se não for, está sobrecarregando o programa, está sobrecarregando os cálculos que vocês venham fazer numa planilha Excel. Vamos examinar isso. Então, retomemos a série. A série está aí com esse quinto termo que nós não sabemos qual é. Considerando essas aproximações que nós estamos já aceitando, e vamos retomar a notação de fatorial, tá? Esse 2 aqui é o 2 fatorial. Mn vai dar o r ao quadrado. Aqui não tem nada porque é 1 fatorial, que o m seria o r. Aqui assim, m vezes n2 daria o R3. Esse 6 é o 3 fatorial. E aqui S2 seno ao quadrado, S2 seno ao quadrado, tudo de jeitinho. Agora vamos olhar para essa expressão, vamos conversar com ela. O que será que ela está nos dizendo? Reparem aqui, nós temos aqui 1 fatorial vezes R, 2 fatorial vezes R2, 3 fatorial vezes R3... O que será que viria aqui no denominador do quinto termo? Vocês seriam capazes de fazer essa inferência? O que será? Hein? É difícil? Não. Então, aqui nesse quinto termo, ele teria esse jeitão. Lá no denominador, teria 4 fatorial vezes R4, é o que está pela ordem, pela sequência que está sendo ali dita no numerador, teria alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas é alguma coisa lá não tão grande, mas vamos deixá-la aqui, vezes esse S2 seno ao quadrado de alfa. Então vamos avaliar. Então se a gente avaliar quanto vale isso, já tem uma ideia do que a gente está jogando fora nesse quinto termo, quando a gente não está considerando ele. Então vamos lá. Isso aqui eu passar para radianos, eu botei assim essa constante aqui para vocês, que é 206.264,862, isso é para passar para radianos, né? Então esse quinto termo, que está ele ali, calculando esse quinto termo com lado ao quadrado, 70 ao quadrado, S ao quadrado, né, de seno de 45 graus ao quadrado, fatorial de 4, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 dá 24, R ao quadrado, está aqui. Então, fazendo essa conta, dá 6,10 elevado a menos 14. Então, está variando 6 unidades na 14ª casa do radiano. 14ª casa. Como estaria variando nos segundos? É só multiplicar o radiano por esse fator aqui, que é a quantidade de segundos que tem em 1 radiano, multiplicando esse número, que tem aqui elevado a 10 a menos 14, por esse daqui, vai nos dar o valor do quinto termo em segundos. Multipliquei, está aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 8. Então esse quinto termo, senhores, ele varia 1 unidade na 8ª casa decimal do segundo. Ele já está com ele já é assim, o que contribui para o delta φ naquela série, para a diferença de latitude. Então ele contribui com 1 unidade na 8ª casa do segundo. Isso não é nada. Isso é desprezível. É o que nós podemos concluir, que esse quinto termo é desprezível para a extensão máxima desse plano topográfico local, de 70 quilômetros. Então reparem que a NBR ela está superdimensionada, pô. Ela estabelece lá, pela norma, olha, é 70 quilômetros aqui, essa distância máxima, nesse vértice do quadrado. E depois ela coloca uma expressão lá de um delta φ que está lá com o quinto termo lá, que não está mais. Perceberam, senhores? Então reparem que é a importância da matemática, a importância dessa vivência que eu quero dar para vocês analisarem uma equação, analisarem uma norma, analisarem
o código-fonte de um programa que vocês tenham comprado, se a correta quantidade de algarismos significativos está considerada ali. Eu considero essa aula que eu estou dando a vocês, do ponto de vista de formação do engenheiro, seja ele qual for, seja de que for, né? Só civil, cartógrafo, agrimensor não, qualquer engenheiro, ele tem que ter essas noções para saber com o que ele está lidando, o que ele está comprando. Se ele manda fazer um programa, se ele quer comprar, ele especifica direitinho, depois ele fiscaliza o que ele comprou. Então aqui o método exato para a determinação do ΔΦ, como seria feito? Resgatando a parte 4 lá, nós temos lá então essa expressão. E é só fazer o que nós sempre fizemos. Vamos derivar essa equação em relação a φ. Esse linha aqui na latitude, eu já falei a vocês que não é o sinal de derivada, é a notação da latitude do B que eu adotei para ser mais fácil no teclado. Então aqui nós temos aqui um produto de cotangente de φ vezes a terceira derivada de φ. Se nós derivarmos essa expressão toda, os dois membros, esse primeiro membro vai aparecer então a quarta derivada, d4φ sobre d4 sigma, que é então já aquele quinto fator do polinômio de Legendre, lá do quinto termo que nós abandonamos. Perceberam como é? Vocês sabem fazer isso tudo. Eu aconselho que vocês façam, que matemática não é poesia, não é um livro de poesia quando vocês virem matemática. Matemática tem que se estudar com lápis e papel na mão. Refaçam tudo que eu estou dizendo, façam aquilo tudo na mão e vejam se vocês chegam onde eu cheguei. A mesma coisa aqui. Então eu quero que vocês cheguem aqui. Façam esse exercício. Isso é um ótimo exercício. Vejam exatamente quanto vai dar e depois comparem lá com aquela aproximação que o engenheiro malandro, né, que não quer fazer isso tudo, fez. Mas malandragem no bom sentido, tem que saber onde está se aproximando. Certo, senhores? Então as coordenadas geodésicas do ponto B, temos então essa diferença de latitude, não precisamos do quinto termo, ela pode ser calculada por essa expressão, por esse polinômio. Esse ΔΦ vai ser somado à latitude do ponto A, que é a latitude conhecida, chega-se então à latitude do ponto B. E a longitude geodésica do ponto B, como é que ela pode ser calculada? Somando-se um Δλ a longitude conhecida daquele ponto A, que é o ponto origem, é só isso. Então isso é o que vamos ver na próxima aula, senhores. Estamos indo bem, então já temos aí um bom material para vocês discutirem aí numa roda aí de chopp com batatinha, mostrando a NBR e mostrando que vocês já sabem analisar e dissecar uma norma. Senhores, então chegamos até o fim. Se vocês gostaram dessa aula, deem um like para ajudar o nosso canal. Propaguem esse canal aí pelas redes sociais, por colegas de vocês de engenharia, engenheiros, hidrógrafos, agrimensores, topógrafos, para que tomem conhecimento da nossa aula, para fortalecer a formação profissional e acadêmica deles. E até a vista, pessoal!